Olá, terceiro ano, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de literatura. Hoje nós vamos estar falando sobre o tema, vamos lá, o realismo e o naturalismo em Portugal, tá? Então vamos lá, terceiro ano. Realismo em Portugal. Início do realismo em Portugal se deu com a chamada Questão Coimbra, que durou de 1865 a 1867, 2 anos. Nota-se que a inserção de ideias realistas aconteceu 15 anos após o início do realismo na França e 40 anos depois do início do romantismo. Então, essa questão de Coimbra está ligada com o realismo em Portugal. Os maiores representantes do realismo em Portugal foram o próprio Antero, Cesário Verde e Eça de Queiroz. Antero de Quental produziu basicamente poemas, né? Poetas não, poemas em forma de soneto, onde o tema era filosófico, concentrando-se no positivismo e no pessimismo, tá? Então, duas correntes aí que vão estar refletindo no realismo em Portugal. Outra coisa, eu vou pedir que vocês pesquisem, né? Porque sempre história está ligada à literatura, sobre essa questão Coimbra. Então, vocês vão estar dando uma pesquisada para estar fazendo um exercício que eu vou estar pedindo no trabalho de casa. Porque o aluno deve ser pesquisador também. Poesia realista. Antero de Quental, adotando uma postura oposta ao lirismo ultrarromântico, defende a missão social da poesia e apresenta em sua obra uma busca filosófica da verdade, através da própria experiência. E o Cesário Verde também se afasta do lirismo tradicional, sobretudo pelo tratamento que dá a temas como cidade, amor, mulher, buscando espontaneidade, usa estilo que valoriza a linguagem concreta com tom coloquial, uma linguagem mais cotidiana. Poeta dos sentidos. Então, preste atenção quem vai fazer vestibular. Realismo em Portugal. Ouviu falar em O Poeta dos Sentidos, Cesário Verde, Realismo em Portugal. Constrói imagens com muitas cores e formas e sons. E na prosa? Falamos da poesia. Antero, Cesário Verde. E a prosa? A narrativa mais natural. Eça de Queiroz produz romances marcados pelo uso do determinismo e impressionismo, correntes que influenciam esses dois movimentos literários, escolas literárias em Portugal, para construir críticas à burguesia e o clero, por exemplo. Dono de um estilo direto e contundente, é hábil na descrição de locais e comportamentos. O pessimismo, o humor e a ironia com que constrói personagens são tipicamente realistas, tá? Um dos romances mais importantes aqui, muito e conhecido e que cai, é O Crime do Padre Amaro, tá? Então, Eça de Queiroz, presente no realismo de Portugal com a prosa. Eça de Queiroz e as literaturas de língua portuguesa. Então, é um poeta, um escritor importantíssimo no realismo de Portugal. Eça de Queiroz, a literatura é representativa não só da personalidade da personagem, mas também da sua condição social. Por isso, é natural que a diversidade de linguagens encontradas nas suas obras sirvam às funções realista e naturalista. Então, ele vai estar presente nas duas escolas literárias, que são análogas, que o autor quer conferir aos seus textos. Como observador da sua sociedade, Eça teve de recriar nas suas obras
as diferentes linguagens das diferentes classes sociais da sua época. Então, isso quer dizer que ele vai trabalhar para as duas classes sociais. Por isso, suas obras tornam-se riquíssimos espólios e testemunhos da vida dos finais do século XIX. Então, a importância que ele trouxe dessas diferentes classes sociais e mudanças de diferentes linguagens, ele colocou na sua prosa realista, tá? Então, ele retratou a vida dessas classes sociais nos finais do século XIX, essa prosa realista. E o naturalismo em Portugal? O que é o naturalismo? Além de ter sido um movimento literário, o naturalismo teve grande influência nas artes plásticas e no teatro. É, portanto, uma tendência estética que muitas vezes está unido ao realismo, ou seja, por ser considerada uma ramificação desta. Então, são análogas, estão ali juntinhas. Sendo assim, o naturalismo é um estilo artístico posterior ao realismo e anterior ao parnasianismo, da mesma maneira que o realismo ele se posiciona, nós já falamos isso, o realismo no Brasil, contra os ideais da escola romântica, tá? Então, os realistas vão estar contra os ideais românticos, afinal, eles são objetivos, são reais. Realismo e naturalismo. Uma das principais diferenças entre o realismo e o naturalismo é justamente as personagens que aparecem nas obras. Enquanto no realismo os personagens fazem parte dessa classe burguesa, no naturalismo eles são pessoas simples ou mesmo marginalizadas pela sociedade. Então, basicamente parecido com o realismo, o naturalismo no Brasil. Para muitos estudiosos do tema, o naturalismo é considerado uma radicalização do realismo. É mais radical, é parecido, são análogas ali, mas ele é mais radical. Por quê? Porque ele vai tratar através do cientificismo, da ciência. Ele envolve personagens de qualquer classe social, prazeres carnais, sensualismo e erotismo. Diferente do realismo, essa tendência surge com o intuito de chocar o público e apresentar uma nova realidade, nua e crua. Origem do naturalismo. O naturalismo surgiu na França, nos meados do século XIX, com a publicação da obra Germinal do escritor francês Émile Zola. Nessa obra, o escritor aborda sobre a greve de trabalhadores mineiros no norte da França. A temática escolhida já demonstra as raízes do naturalismo, onde a realidade é retratada de forma objetiva e realista. Então, não vou ter aquele subjetivismo, aquele amor exacerbado, aquele eu lírico. Aqui eu sou objetivo e direto, real. Eu trato a realidade do personagem, assim como no Brasil. Contexto histórico, um pequeno resumo aqui para vocês. Naturalismo surge numa época de extremo cientificismo e descobertas em diversos campos do saber, tá? Então, sempre história ligada à literatura. Destaca-se o positivismo de Comte, o evolucionismo de Darwin, a psicologia, as pesquisas antropológicas, os avanços políticos, a democracia, o liberalismo e o socialismo. Tudo isso foi essencial para mostrar uma nova mudança na consciência humana, retratando de forma mais verossímil, mais real, possível, né, mais próximo da realidade. Em Portugal, o momento é de modernização na indústria, dos transportes, da comunicação, impulsionados pela Revolução Industrial. Então, tudo está mudando. Além disso, a mecanização da agricultura, bem como a inserção de novas técnicas de cultivo, foi essencial para o desenvolvimento na área, para o desenvolvimento da área.
Isso gerou mais produção e empregos. Assim, o atraso econômico e tecnológico pelo qual passava o país anteriormente foi gradualmente se transformando. Então, essa revolução industrial, essa modernização na indústria, no transporte, na comunicação, está ligado direto a essa escola literária, ao realismo e naturalismo. Características do naturalismo em Portugal: objetividade e materialismo, cientificismo e determinismo, o positivismo, o darwinismo, afinal de contas, eu uso o DNA, eu uso a biologia, a ciência para explicar o caráter do meu personagem. Linguagem simples e coloquial, próximo do falar do povo, né, do meu leitor. Descrições minuciosas, realidade e denúncia social. Estou falando de diferentes classes sociais. Temas polêmicos, leis na natureza, paisagens rurais, instinto humano, homem como produto biológico, a biologia está junto, a ciência está junto para retratar, descrever esse caráter desse personagem. Personagens marginalizados, negação dos aspectos românticos. Então, essas são algumas das características do naturalismo em Portugal. Autores e obras do naturalismo português. Veja abaixo os principais nomes dos artistas naturalistas em Portugal e suas obras mais importantes. Então, vamos lá. Essa de Queiroz está presente também, diferente do Machado, que vai estar lá só no realismo, mas ele vai estar presente nas duas escolas. Aí está aqui, O Mistério da Estrada de Sintra, O Crime do Padre Amaro, A Tragédia da Rua das Flores. Francisco Teixeira de Queiroz, Os Meus Primeiros Contos, Amor Divino, Os Noivos. Júlio Lourenço Pinto, Margarida, Vida Tribulada, Esboços do Natural. Abel Botelho, com Claudina, Barão de Lavos, Os Vencidos da Vida. Então, são esses os escritores, né, autores do nosso naturalismo em Portugal, tá? O essa aparecendo nas duas, na prosa, no realismo, e aqui no naturalismo. Então, falamos de realismo e naturalismo em Portugal, tá? Vou deixar todo esse material disponível para vocês em PDF lá na plataforma daqui a pouco. Peço que vocês façam as atividades do livro, que é Fixando a Matéria, tá? Matéria que nós ainda estamos lá no livro falando de modernismo. Então, continue estudando sobre o modernismo e estudando, revendo esse conteúdo do segundo ano, que é realismo e naturalismo. Depois eu vou falar de parnasianismo, simbolismo e matéria do primeiro ano também. Então, nós estamos fazendo um flashback, um passeio pelas séries anteriores e não deixamos de estudar o material do modernismo, tá bom, pessoal? Então, vocês vão estar fazendo essas atividades, estudando os slides que eu acabei de deixar dos autores, características, tá? Contexto histórico do realismo e naturalismo em Portugal. 1. Explique sobre a relação da questão Coimbra e o realismo em Portugal. Então, como eu havia dito lá no início, eu ia pedir que vocês pesquisassem sobre essa questão de Coimbra. Então, vocês vão lá no Google, quem tiver livro de história, quiser pesquisar no livro, vocês vão estar dando uma pesquisada do que foi essa questão de Coimbra. O que ela tem a ver, qual é a relação dela com o realismo em Portugal. Principal autor do realismo em Portugal e obra, está aqui nos slides. O que foi o naturalismo? Também. Explique o contexto histórico do naturalismo, tá? Nos slides. Cite 3 das principais características do naturalismo. 3 características. Naturalismo. Explicite sobre 3 escritores do naturalismo em Portugal. O que é explicitar? Vai colocar o nome e vai citar a obra. Tá aqui no slide também. Eu falei um por um e falei as obras, tá? Naturalismo em Portugal. Ok? 7, livro didático, volume 3, parte 2, continuando a matéria da semana passada, páginas 244, 245 e 246.
tá, pessoal? Então, realismo em Portugal, naturalismo em Portugal, dando continuidade, perdão, às aulas anteriores, que eu já falei de realismo no Brasil, naturalismo no Brasil, tá? Depois eu vou ver se dá um tempinho para eu falar também da questão do lado psicológico machadiano, do Machado de Assis, tá? Que é tão importante também, é muito cobrado nos vestibulares. Vou ver se eu consigo uma aula aqui e vou encaixar para vocês, tá? Para vocês não ficarem sem estudar. Então, estudem os slides, façam as atividades do livro, estudem para valer, ok? Qualquer dúvida, vou estar lá no Telegram de 10 às 10h50, registrando presença e retirando dúvidas, ok, pessoal? Fiquem com Deus. Assistam a aula e até quarta-feira na nossa aula de redação, tá? Vamos lá. Tchau, pessoal.